I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen. Tudo bem? Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos falar sobre pontuação e intencionalidade. O que significa intencionalidade? Porque pontuação nós já vimos várias vezes o que é a importância dele na escrita. Sem os pontos, a gente não conseguiria ler um texto, tá? Porque às vezes, dependendo do ponto que você deixa de colocar, a frase, o texto muda completamente o sentido. Então, nós já estudamos um pouco sobre pontuação e sabemos a importância dela e da pontuação nos textos. Intencionalidade é a intenção que o ponto mostra, né? Então, o que aquele ponto quer dizer? Qual é a intenção de colocar este ponto aqui, tá? Então, a gente vai entender qual é a intenção de cada pontuação. O que se pretende quando é usado determinado ponto. Vamos começar então pelo ponto de interrogação. Os alunos amam esse ponto, certo? O sinal dele é esse daqui, tá? Esse ganchinho, né? Que parece um ganchinho. Este é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação tem a intenção de mostrar que aquilo é uma pergunta ou uma dúvida. Então, quando eu digo boa tarde, você está bem? Eu coloco um ponto de interrogação no final. Por quê? É uma pergunta, tá bom? Então, eu sinalizo a minha intenção de obter uma resposta através do ponto de interrogação, porque afinal eu quero perguntar a você se você está bem, tá bom? Então, o ponto de interrogação serve para expressar a minha intenção de perguntar ou de expressar uma dúvida em relação a alguma coisa. Vamos lá para o ponto de exclamação, é este pontinho aqui. Ponto de exclamação, então, é este ponto que tem a intenção de mostrar espanto, tá bom? Ou também um sentimento, alguma coisa que eu quero dar ênfase, tá? É como se eu estivesse falando em alta voz. Também eu uso um ponto de exclamação. Quando eu digo, pare agora! Olha a minha ênfase, eu quero que a pessoa entenda que eu estou falando com energia. Então eu ponho um ponto de exclamação, tá? Porque eu quero que a pessoa entenda a minha intenção de me expressar com força, com energia, tá bom? Então o ponto de exclamação ele é bem útil quando eu quero expressar aí sentimentos, tá? Então, nossa, estou muito alegre. Ponto de exclamação, eu quero que a pessoa entenda o meu sentimento ali no momento que eu estou falando, tá? Ponto final. O ponto final é o ponto que nós talvez mais usamos. É um ponto que ele é usado para uma afirmação ou uma negativa, ou seja, estou afirmando alguma coisa. Hoje está sol, ponto final, tá bom? Então eu tô ali só declarando, afirmando alguma coisa. Uma constatação, tá? Então eu encerro essa frase com um ponto final, tá? E aí na leitura, obviamente, ele é o ponto ali da pausa, tá? Então é uma pausa absoluta que eu dou ali no ponto final para continuar uma oração ou um parágrafo, tá bom? Então eu preciso saber as intenções aí dos pontos para usá-los adequadamente. E por último, não menos importante, reticências. Esses 3 pontinhos que a gente costuma ver muito em livros, não é? Reticências, ela é usada quando eu quero demonstrar um pensamento interrompido, tá? Então, a sensação que dá é que a pessoa poderia continuar falando, mas ela encerra aquele assunto ali, então ela coloca reticências. As reticências, elas podem estar tanto no final da frase como no início, como se a pessoa estivesse começando um assunto do meio, tá bom? Então ela parece que estava pensando sobre o assunto e começa a falar já com o assunto começado. Ou quando ela é no final,
como eu já expliquei, o assunto foi interrompido, alguma coisa ficou sem ser dita, tá? Então essas reticências, elas mostram que esse assunto poderia ter continuado e se desenvolvido, mas o autor encerrou ali o assunto porque achou necessário, tá? Então as reticências servem para dar essa sensação aí de descontinuidade ou de interrupção, tá? No pensamento, ou de omissão, ou seja, alguma coisa não foi dita que poderia ter sido dita, ok? Qualquer dúvida, nós tiramos na live de língua portuguesa sobre pontuação e intencionalidade. Até a próxima!